Oi, eu sou a Tamires e bem-vinda ao canal Aqui Lemos com Calma. Em toda a minha vida como leitora, uma das perguntas que eu mais ouvi foi: J.R.R. Tolkien é difícil? Se ele é cabeçudo demais, denso, lento, cansativo, chato? E por muito tempo eu nunca soube realmente responder essa questão. Eu sempre ficava ali, em cima do muro. Porque pra mim, Tolkien é genial e ponto. Mas tentando deixar a minha fanzice um pouco de lado, eu resolvi responder essa pergunta de uma forma bem mais sincera. Não como especialista, acadêmica, crítica, mas como leitora. Então para fazer isso eu preciso explicar para vocês como eu cheguei até Tolkien. E provavelmente eu cheguei até Tolkien da mesma forma que a maioria das pessoas depois dos anos 2000, através dos filmes. Então eu conheci O Senhor dos Anéis no cinema. Eu tinha 11 anos quando lançou o primeiro filme do Senhor dos Anéis no cinema. E eu não estava tão empolgada, porque eu não fazia ideia do que era O Senhor dos Anéis. O que eu estava empolgada? Eu estava empolgada porque meus amigos estavam empolgados. E eu fui sem saber absolutamente nada. Eu não fazia ideia de quem era Tolkien, eu não sabia o que era um hobbit. Elfo, então, nunca nem tinha ouvido falar. Eu não entendia política, eu não entendia raças, eu não entendia nada desse mundo. Bom, pra minha surpresa, foi um filme de 3 horas e foi muito difícil segurar o xixi, porque eu não queria levantar pra não perder nenhum momento do filme. Sim, eu gostei bastante do filme. Mesmo assim, era um gostar estranho, era como se não tivesse completo. Eu gostei muito das lutas, eu gostei das criaturas, eu gostei muito das criaturas, tipo os orcs. Mas eu não compreendia muito bem as diferenças entre aquelas raças. Eu nem sabia muito bem o conceito de raça, pra ser sincera. Anos depois eu comecei a ler fantasia. Até que na biblioteca eu encontrei uma edição do Senhor dos Anéis, volume único. Porque, pra quem não sabe, Senhor dos Anéis é um volume único. Bom, comecei a ler Senhor dos Anéis e eu não achei tão cansativo. Tava até gostando, mas eu não consegui terminar. Era meu primeiro contato com uma fantasia densa. Tudo que eu tinha lido antes era mais infanto-juvenil. Acabei devolvendo o livro sem terminar, e essa foi uma das minhas maiores frustrações como leitora, porque eu amava muito os filmes e eu não tinha conseguido terminar de ler o livro. Mas eu sabia que naquele momento eu não estava pronta para aquela leitura. E assim foi se passando os anos. Quando eu tinha mais ou menos aí uns 30 anos, eu li O Hobbit. E muita gente fala que esse livro é muito mais simples que O Senhor dos Anéis e que ele seria uma porta de entrada para O Senhor dos Anéis. Mas, sinceramente, eu não amei o Hobbit, eu até acho interessante algumas coisas que são apontadas aqui, principalmente tratando-se da história do Um Anel. Pra mim, ele foi menos envolvente. Então, hoje eu entendo por que ele foi menos envolvente pra mim, porque ele é uma história mais episódica, é como se alguém estivesse contando uma historinha pra você. Já O Senhor dos Anéis é uma jornada que você precisa viver junto. Anos depois, quando eu adquiri esse meu box de Senhor dos Anéis, eu voltei para a leitura. E a experiência foi completamente diferente. Então, começando com A Sociedade do Anel. A Sociedade do Anel talvez seja a parte mais fácil da leitura de um todo do Senhor dos Anéis. O Tolkien me ganhou logo no primeiro capítulo, que ele fala sobre os hobbits, a origem dos hobbits, a sociologia dos hobbits, a filosofia dos hobbits, a cultura dos hobbits. E é genial. Eu acho interessante que isso poderia ser extremamente chato, mas eu não achei nada chato, eu achei muito legal. E foi realmente esse primeiro capítulo que me ganhou. Mesmo que ele me apresentou muitas outras coisas dentro da obra, eu ainda amo muito esse primeiro capítulo. E por que eu amo tanto esse capítulo? Porque parece que você está tendo acesso ao cérebro do Tolkien e você percebe como ele foi pensando em todas as características dos hobbits e como ele foi criando esse mundo. O Tolkien, ele cria personagens muito diferentes entre si. Você não confunde personagens, mesmo que ele seja um personagem que vai aparecer só de vez em quando, ou um personagem muito secundário, ainda assim há características bem específicas de cada personagem. Isso é incrível. Esses personagens, eles não são diferentes somente na aparência ou na raça. Eles têm valores diferentes, formas de enxergar o mundo diferente. E mesmo com tantos personagens, nenhum deles parece vazio. Existe uma complexidade ali que parece que cada personagem é vivo. Agora, em Duas Torres, o Tolkien, ele vai exigir mais de você.
Só que ao mesmo tempo é impressionante você perceber como ele consegue alternar todas as narrativas sem perder nenhum detalhe dos personagens ou da jornada deles. Tudo continua conectado, amarrado e passa uma sensação que a sua labuta como leitor será recompensada e é recompensada em muitos momentos. Mas vou confessar uma coisa, eu fiquei um pouco cansada. As músicas, por exemplo, elas são brilhantes dentro da construção daquele mundo. Mas para alguém com senso musical de uma porta como eu, em vários momentos aquilo ficou enfadonho. E os elfos, que tem aquela coisa etérea de falar e ao mesmo tempo não dizer coisa alguma, isso às vezes me deixava um pouco maluca. Parece que eles estavam sempre conversando em enigmas e exigia muito da minha atenção e da minha conexão com esses personagens. E o Tom Bombadil? Nossa, pra mim ele é um complexo. Pra mim ele parecia o Chapeleiro Maluco. Meu Deus do céu, ele me irritou de formas assim astronômicas. Apesar dele ter me irritado, eu consigo entender que ele é um dos personagens mais brilhantes do livro. Ele parece como se fosse uma lenda viva da própria Terra-média. E isso é muito importante para a narrativa. É como se existisse algo nele ou ele próprio que fosse anterior aos conflitos da Terra-média. E aí eu comecei a perceber uma coisa bem interessante sobre o Tolkien. Hoje em dia, muito provavelmente, se alguém tentasse imitar a forma do Tolkien de escrever, ou se até mesmo o Tolkien estivesse vivo e fosse lançar o seu livro hoje em dia, provavelmente, quase certamente, muitos dos capítulos que o Tolkien aqui escreveu seriam cortados. E muitos dos personagens também que ele criou seriam cortados. Porque o mercado editorial hoje exige algo muito mais dinâmico, um ritmo mais urgente, um movimento constante. Mas o Tolkien não escreve assim. Ele permite que o mundo exista, mesmo quando a narrativa desacelera. E por mais que alguns trechos da narrativa me cansaram, eu percebia que era justamente essas partes que faziam que a Terra-média crescesse e dava uma profundidade para a história. Por isso, eu gosto muito dos capítulos dos Ents, porque eles expandem o mundo de uma forma muito rica e mostram que existem outras formas de vida igualmente importantes naquela guerra. O Retorno do Rei. Esse foi Resistência. Eu sei que muita gente pode ver esse vídeo e pensar, lá vem mais uma, lamber o Tolkien. E eu vou lamber mesmo, porque ele era genial. E foi nesse terceiro livro que eu gostei mais de acompanhar o Frodo e o Sam. Aliás, eu continuo acreditando que o Sam é o grande protagonista dessa obra. Ele carrega a história nas costas, inclusive o Frodo. O Gandalf também, eu gosto bastante do Gandalf, eu acho que ele é muito importante, principalmente ali nas reviravoltas, e ele consegue pegar toda a grandeza dessa guerra e ter os insights corretos, e ele que faz a narrativa andar em muitos momentos. Em As Duas Torres tem um capítulo que eu gosto bastante também, que é o capítulo da aranha. Nossa, sinceramente, que delícia! Uma das criaturas que, olha, talvez esteja perto da coisa do Stephen King, que é também uma das minhas criaturas favoritas, que é o Pennywise. Que capítulo, que criatura, nossa, que tensão absurda. E o Sméagol, nossa, gente, o Sméagol é muito ambíguo, eu adoro o Sméagol, porque ao mesmo tempo que você quer esganar ele, você também tem dó, tem pena dele, e às vezes você torce por ele, e às vezes você quer torcer ele. A tensão que o Tolkien consegue criar nas suas obras é impressionante. Eu realmente acredito que se ele tivesse dedicado um pouquinho ao terror, ele teria criado obras incríveis. Bom, aqui em O Retorno do Rei, existem muitas mini batalhas, muita política, muita movimentação estratégica, mas pouca ação contínua. E foi isso que me pegou. Mas ao mesmo tempo eu estava preparada de uma forma mais madura como leitora e eu conseguia ver esses micro detalhes e perceber que isso realmente é o que se trata. E é como é uma guerra. O Tolkien entendia disso, ele sabia que a guerra não é só batalha atrás de batalha, que existe toda uma politicagem por trás disso. E como ele tinha esse entendimento, ele passou isso também para os seus livros.
E isso dá uma quebrada naquela nossa idealização de guerra. E talvez seja justamente por isso que a guerra em Senhor dos Anéis parece ser tão cansativa. Porque guerra é desgaste. E as últimas 100 páginas, mais ou menos, aí da história, é um fechamento de um ciclo de todos os personagens. E é muito bonito você ver que é um fechamento bem emocional e não deixa nenhuma ponta solta. Você percebe que o Tolkien realmente se importava com cada um dos personagens e dedicou tempo para fazer a finalização e fechamento de cada um deles. Então, mesmo depois de terminar a saga, eu fiquei semanas ainda presa dentro daquele universo, sentindo falta dos personagens, falta da Terra-média. E aí eu entendi uma coisa muito importante, que eu não queria só saber como essa história terminava. Eu queria continuar habitando aquele mundo. E talvez isso seja o maior mérito do Tolkien, porque no final você não sente só que leu mais uma história, você sente que visitou um lugar. E aí vem aquela pergunta novamente. Mas Tolkien é difícil? E sinceramente eu não acho difícil. Eu acho que o Tolkien, ele exige demais do leitor. É um tipo de leitura que hoje em dia nós não estamos mais tão acostumados. A gente meio que desaprendeu a ler e contemplar e perceber o que o autor está construindo, antes mesmo dele te entregar o plot. Porque a nossa geração foi condicionada a consumir as coisas muito rápido. Tudo tem que ser curto, dinâmico, instantâneo. E o Tolkien exige uma desaceleração. Ele exige contemplação, exige paciência, entrega. Então talvez o problema não seja a dificuldade, mas o ritmo. E você, já leu Tolkien? Gostou? Ou você é do time que não aguenta ele descrevendo 2 páginas sobre a vegetação do local? Porque eu particularmente adoro. E me conta também aí nos comentários, você já sentiu que algum livro precisa de um momento certo para leitura? Para que a gente consiga enxergar a genialidade desses livros? Me conta aí nos comentários se algum livro que você leu, você percebeu, fechou e falou, não é para esse momento agora, eu preciso de mais carga. Bom, e é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!